A Renata me olhou com aquela calma de quem diz uma coisa que acredita com cada osso do corpo e que não precisa de volume alto para ser devastador. Olhos nos olhos, voz baixa, sem raiva visível, porque raiva exige energia, e ela havia decidido que eu não merecia a energia da raiva. Meu irmão vai me escolher sempre, disse ela. Você é temporária. Depois sorriu. Daquele sorriso que é pior do que o grito, porque o grito ainda é emocional, e esse sorriso era frio, calculado, o sorriso de quem acabou de dizer a verdade, como ela havia, e que não tem a menor dúvida sobre o que acabou de dizer. E saiu da sala. Me deixou de pé no corredor da casa da sogra com aquelas duas frases suspensas no ar entre nós, como algo que havia sido lançado e que não ia desaparecer, só porque ela havia ido embora. Não respondi nada. Não porque não tivesse palavras. Tinha muitas. Tinha 2 anos e 3 meses de palavras acumuladas, de momentos guardados com aquela precisão de quem sabe que vai precisar deles no momento certo, de situações que eu havia escolhido não confrontar, porque confrontar antes da hora certa é desperdiçar o que você tem e tirar do outro lado. O elemento surpresa que vai ser decisivo quando o momento certo finalmente chegar. Não respondi porque aprendi, ao longo da minha vida e da minha profissão, que a resposta mais poderosa nem sempre é a resposta imediata. Que às vezes o silêncio é a escolha mais inteligente que você pode fazer num momento específico, especialmente quando você sabe que o momento certo vai chegar. E eu sabia, com aquela certeza que não tem explicação racional, mas que é completamente real, eu sabia que o momento certo ia chegar. Ele chegou 2 semanas depois. E quando chegou, eu disse 5 palavras que a Renata nunca vai esquecer. Mas antes de te contar quais foram essas palavras e o que aconteceu naquele dia que mudou tudo, eu preciso que você entenda quem eu era quando entrei nessa família, o que a Renata havia construído ao longo de 2 anos e 3 meses e por que eu havia escolhido. O silêncio por tanto tempo antes de finalmente usar a voz no momento que ela não havia previsto. Meu nome é Carolina. Tenho 32 anos, sou pediatra. Trabalho num hospital infantil público há 4 anos e tenho um consultório particular, há 2 que construí do zero com aquela teimosia específica de quem sabe que o que está construindo vai demorar mais do que o atalho, mas vai durar muito mais do que o atalho. Passei 6 anos fazendo medicina, 2 de residência em pediatria num hospital de referência, mais 2 de especialização em neonatologia, antes de voltar para a cidade onde o Tiago mora e onde construímos a vida juntos. Sou a filha de um professor de física e de uma enfermeira, cresci numa casa onde os livros eram a mobília mais importante e onde aprender era tratado como o projeto mais sério e mais duradouro de uma vida humana. Não venho de dinheiro, venho de estudo. E aprendi, desde muito cedo, a diferença entre o que essas duas coisas podem fazer por uma pessoa ao longo do tempo. Conheci o Tiago há 3 anos e 6 meses numa fila de banco numa segunda-feira de manhã, que era uma daquelas segundas-feiras de chuva fina e de paciência curta, onde todo mundo na fila parecia estar guardando dentro do corpo algo que preferia não estar guardando, mas que a fila não deixava lugar para colocar. Ele estava atrás de mim com uma pasta de documentos no braço, olhando para o celular com aquela expressão de quem está verificando o horário pela 5ª vez em 10 minutos, porque tem algum lugar para estar, e a fila definitivamente não está colaborando para que ele chegue lá no tempo em que precisava chegar. Eu havia dado um passo para o lado sem querer, desequilibrado o equilíbrio daquela formação estranha que filas de banco formam quando as pessoas ficam paradas por tempo demais, e a pasta dele havia caído com aquele som de documento espalhando no chão de banco, que é um dos sons mais desanimadores de uma segunda-feira. Eu havia me abaixado para ajudar a pegar ao mesmo tempo que ele, e quando nos levantamos ao mesmo tempo, nossos olhos ficaram no mesmo nível por um segundo que foi estranho e bom ao mesmo tempo. Ele disse, obrigado. Eu disse, é segunda-feira, essas coisas acontecem. Ele riu de um jeito que era completamente honesto e sem pretensão.
E começamos a conversar sobre segunda-feira de um jeito que se transformou em conversa sobre outras coisas inteiramente, e quando a fila finalmente avançou e cada um foi para o seu guichê, nenhum dos dois tinha o número de telefone do outro ainda. Ele voltou, me pediu, e eu dei com a naturalidade de quem sempre soube que ia dar. Em 8 meses de namoro, eu sabia que era amor do tipo que você constrói ao longo do tempo, e não do tipo que você sente de repente e que some com a mesma velocidade que chegou. Em 1 ano e meio estávamos morando juntos, e 2 anos e meio casados. E foi exatamente na semana depois do casamento que a Renata disse pela primeira vez, de forma indireta, mas completamente legível para quem entende de linguagem indireta, como eu entendia, que eu havia entrado num espaço que ela havia decidido que era dela e que ela não havia dado permissão para eu entrar de forma plena. Tiago é engenheiro civil, o filho mais velho dos seus Benedito e Dona Rosa, uma família de classe média que construiu o que tem com trabalho e com aquela determinação específica de quem não herda, e por isso sabe o valor de cada coisa, que conquista com esforço próprio. São pessoas genuinamente boas e acolhedoras, do tipo que fazem você se sentir em casa, antes mesmo de você saber que quer estar em casa ali. E tem a Renata, a irmã mais nova do Tiago, 2 anos mais nova, gerente de recursos humanos numa empresa de médio porte, solteira, morando num apartamento confortável que ela cuida com aquele orgulho de quem gosta de espaço próprio e de ordem. Uma mulher inteligente, articulada, que conhece o irmão à vida toda e que construiu com ele uma relação de cumplicidade que é real e que tem história e que eu nunca quis desfazer, porque entrei nessa família querendo fazer parte dela, não substituindo o que já existia antes de mim. O problema é que a Renata havia decidido, muito antes de me conhecer de verdade, que qualquer mulher que entrasse na vida do irmão representava uma ameaça ao espaço que ela havia ocupado durante toda a vida e que ela não estava disposta a abrir mão de forma alguma. Era a avaliação estratégica de alguém que havia analisado a situação com a frieza de quem gerencia recursos humanos e chegado à conclusão de que a posição que ela ocupava na vida do Tiago poderia ser diminuída com o tempo e que ela não ia deixar isso acontecer. E havia decidido que a melhor forma de proteger aquela posição era me convencer, e convencer o Tiago, de que eu era passageira, temporária, e que o temporário não merece o mesmo investimento que o permanente. O que havia acontecido naquele dia específico, o dia em que a Renata me olhou nos olhos e disse as 2 frases, precisava de contexto para fazer o tamanho delas ter sentido completo. Havíamos ido ao aniversário da Dona Rosa na casa deles. Era uma tarde de sábado com muita gente, e houve um momento em que a Dona Rosa pediu que eu ajudasse com uma criança pequena, filha de uma prima, que estava com febre e que precisava de orientação sobre o que fazer. Eu havia ajudado, é o que eu faço, é o que eu sou, e a situação havia terminado bem. A Dona Rosa havia me olhado com aquela expressão de sogra que está vendo a nora num ângulo novo e que gosta do que está vendo. E a Renata havia visto aquele momento de um ponto da sala. Havia sido depois daquele momento que ela havia me chamado para o corredor. Eu havia entendido, ao conectar os 2 eventos, que as 2 frases não haviam sido impulso emocional. Haviam sido uma resposta calculada a algo que ela havia visto e que havia ativado nela aquele mecanismo de proteção de posição que eu havia aprendido a reconhecer ao longo de 2 anos de convivência. Me faz um favor agora, deixa o like, se inscreve no canal e me conta nos comentários de que cidade você está me assistindo. Porque as 2 semanas que separaram aquela cena das 5 palavras são o coração dessa história. E você vai querer conhecer cada detalhe do que aconteceu entre elas. O corredor naquele dia foi o fim de um silêncio que havia durado tempo demais. O fim da performance de harmonia que nenhuma das 2 havia pedido, mas que as 2 havíamos mantido. E o começo da única dinâmica honesta possível.
Bloco 2. O que ela construiu e o que eu observei. O que a Renata havia construído ao longo de 2 anos e 3 meses era uma arquitetura de desgaste que eu havia aprendido a mapear com aquela atenção específica de quem entende de desenvolvimento e de como as coisas pequenas repetidas ao longo do tempo produzem efeitos que as coisas grandes isoladas raramente produzem. Na minha especialidade, eu trabalho com o princípio de que os primeiros anos de vida constroem os andaimes de tudo que vem depois, que o ambiente ao redor de uma criança nos primeiros anos molda estruturas que ficam por décadas. Os primeiros anos do meu casamento estavam construindo andaimes também, e a Renata havia decidido ser uma mão no andaime que tentava enfraquecer ao mesmo tempo que construía. A primeira frente era a desqualificação velada da minha profissão. A Renata havia desenvolvido uma habilidade específica de mencionar minha especialidade de um jeito que a tornava menor do que era sem nunca dizer diretamente que era menor. Perguntava sobre o meu trabalho com aquela solicitude de quem está sendo educada, mas que não está genuinamente curiosa, e depois processava o que eu respondia de um jeito que transformava em dado de vulnerabilidade o que deveria ser dado de conquista. Mas hospital público deve ser tão difícil, com tanta burocracia e tão pouco recurso, como você aguenta o dia a dia lá? Dito com aquela voz de quem está sendo solidária e empática. Dito de um jeito que, para quem estava ouvindo de fora, parecia preocupação genuína de cunhada. Dito com uma frequência e com um padrão que me fazia, ao longo do tempo, sentir que o que eu havia construído com 6 anos de medicina e 2 de residência e 2 de especialização não era suficientemente sólido para o espaço em que eu estava tentando existir naquela família. A segunda frente era a ocupação progressiva do Tiago. Não de forma agressiva, não de forma que pudesse ser nomeada diretamente sem parecer ciúme injustificado da esposa, mas de forma estratégica e consistente com aquela paciência de quem entende que as coisas que funcionam levam tempo. A Renata havia desenvolvido o hábito de criar momentos com o Tiago, que eram genuínos e afetivos, mas que tinham um timing calculado de um jeito que deixava pouco espaço para os nossos momentos, que competiam com os nossos horários de uma forma que era difícil de nomear sem parecer que eu estava sendo possessiva. Ligava nos nossos horários de casal com aquela informalidade de irmã que não percebe que existem horários que são do casal, ou que percebe e que usa exatamente essa informalidade como cobertura. Sugeria programas para os fins de semana, que eram sempre ótimos para o Tiago e que eu não podia acompanhar por conflito com o plantão ou com compromissos do consultório, e quando eu não ia ela usava minha ausência como dado naquelas conversas que eu nunca ouvia diretamente, mas cujos ecos chegavam até mim de formas que eu havia aprendido a identificar. A terceira frente era a mais elaborada de todas e a que me levou mais tempo para nomear com precisão suficiente para acreditar no que estava nomeando sem sentir que estava sendo paranoica. A Renata havia desenvolvido uma narrativa sobre mim para a Dona Rosa que eu nunca havia sido consultada para confirmar ou negar e que chegava à minha sogra pelos canais que eu não conseguia monitorar ou contestar diretamente. Não de forma direta, não com conversas onde ela falava mal de mim explicitamente, porque isso poderia ser confrontado. De forma indireta e com aquela consistência que só funciona quando você tem acesso diário à pessoa para quem está construindo a narrativa. Será que a Carolina está sempre tão ocupada assim, porque o Tiago parece tão sozinho às vezes? Não estou dizendo que é culpa dela, claro, a profissão dela é importante, mas será que ela consegue equilibrar? Cada uma dessas observações chegava à Dona Rosa como preocupação genuína de filha sobre o filho, e a Dona Rosa, que era uma mulher genuinamente boa, mas que amava os filhos com aquela intensidade de mãe que às vezes não questiona a fonte de uma preocupação quando a preocupação vem de quem ela ama, absorvia e processava de um jeito que eu via nos olhos dela quando estava perto. A quarta frente foi a que eu fui descobrindo ao longo do tempo como a mais eficiente de todas. A Renata havia convencido o Tiago,
progressivamente e com aquela paciência de quem tem tempo disponível para fazer as coisas devagar e sem deixar marca visível de que eu era alguém que ele havia escolhido, mas que a família ainda estava descobrindo se cabia nela de verdade. Não de forma declarada, nunca de forma declarada, porque declarado pode ser confrontado com aquelas perguntas sutis que chegam como curiosidade e que deixam uma dúvida que a pessoa nem percebe que ficou, com aquelas comparações veladas, com aquelas histórias de família que tinham anos antes de mim num papel mais integrado do que eu jamais havia sido apresentada, com aquela consistência de água no pedra que não produz resultado imediato, mas que ao longo do tempo produz o resultado que produz, lentamente, sem que ninguém consiga apontar o exato momento em que a pedra começou a ceder. O que eu fiz durante 2 anos e 3 meses diante de tudo isso? Observei com atenção. Documentei mentalmente com a precisão de quem sabe que vai precisar do que está documentando em algum momento. Continuei sendo quem eu era com aquela consistência que é a única resposta real para quem está tentando reescrever quem você é através da narrativa que constrói ao redor de você. Continuei aparecendo nos eventos de família, continuei sendo afetiva com a Dona Rosa e com o seu Benedito, continuei exercendo a minha profissão com aquela dedicação que não é performance para ninguém, mas que é simplesmente o que eu sou. Continuei sendo Carolina em cada situação, mesmo nas situações onde a Renata havia construído um roteiro diferente para o papel que eu devia ocupar. E quando ela me olhou nos olhos no corredor naquele sábado e disse: "Meu irmão vai me escolher sempre, você é temporária", ela estava acreditando numa versão de mim que ela havia construído ao longo de 2 anos e 3 meses de trabalho consistente e metodológico. Havia construído a Carolina que não pertence, a Carolina que é passageira, a Carolina que pode ser descartada quando a hora certa chegar, porque o temporário não merece o mesmo investimento que o permanente. O que a Renata não sabia é que durante esses 2 anos eu havia construído também, não uma versão de nada, uma posição. Uma posição de alguém que entende o que está acontecendo, que tem paciência para esperar pelo momento certo, e que quando o momento certo chega sabe exatamente o que fazer com ele, porque havia estado se preparando para aquele momento há tempo suficiente. Havia algo que eu precisava te contar sobre aquelas 2 semanas entre o corredor e a ligação. Eu havia conversado com o Tiago sobre o que havia acontecido no corredor, de forma honesta e sem explosão emocional, de forma que produzia informação e não conflito desnecessário. O Tiago havia ficado em silêncio por um tempo depois de ouvir o que havia acontecido, aquele silêncio de quem está processando algo que contraria a narrativa que havia construído sobre uma pessoa que ama, e depois havia dito: "Eu não sabia que ela havia dito isso." Eu disse: "Eu sei que você não sabia." Ele disse: "Eu preciso falar com ela." Eu disse: "Você decide quando e como. Mas eu precisava que você soubesse." Aquela conversa havia mudado algo no Tiago que eu havia percebido nos dias seguintes, uma leveza diferente na forma que ele estava do meu lado nas situações de família, uma firmeza que não havia estado lá do jeito que estava agora. E foi nesse contexto de 2 semanas que a ligação chegou. O momento certo chegou às 9h42 da manhã de uma segunda-feira de um dia ordinário, que não havia dado nenhum sinal externo de que ia ser o dia que ia ser. Com o celular do Tiago tocando na mesa da cozinha e o nome da Renata na tela em letras, que eu vi de onde estava sentada tomando café antes do primeiro atendimento do dia. O que eu havia descoberto ao longo desses 2 anos era que a Renata não era má pessoa. Era uma pessoa com medo. Com aquele medo específico de quem ama alguém de forma muito intensa e que interpreta qualquer mudança na vida dessa pessoa como ameaça à posição que ocupa nessa vida. É um medo que eu reconhecia clinicamente. É um medo que, sem gestão, produz exatamente o comportamento que ela havia apresentado. E é um medo que, nomeado, tem um tamanho diferente. Bloco 3 eu pensei que era temporária, o Tiago atendeu e colocou no viva voz, antes mesmo de eu pedir,
com aquela leitura que as pessoas que vivem juntas desenvolvem ao longo do tempo, sobre quando a presença da outra pessoa na conversa importa e quando ela é melhor ficando de fora. Havia algo na expressão dele ao ver o nome da Renata na tela naquela manhã de segunda-feira, algo que era diferente da expressão que ele teria tido 2 semanas antes, que era o resultado de conversas que havíamos tido sobre o que havia acontecido no corredor e de um entendimento que ele havia chegado sobre a irmã, que era diferente do entendimento que havia tido antes, um entendimento que havia demorado, mas que havia chegado com aquela firmeza de quem chegou por conta própria e não foi empurrado a chegar. Ele atendeu, e a voz da Renata saiu pelo viva voz, com aquela urgência específica de quem liga de manhã cedo porque há algo que não pode esperar e que precisa da atenção imediata de quem está do outro lado da linha. Ela disse: Tiago, preciso de ajuda urgente. O Mateus está com febre muito alta desde ontem à noite e eu não estou conseguindo falar com nenhum pediatra. O consultório que eu uso está fechado hoje por causa de um evento e o pronto-socorro está com espera de 4 horas, e eu fui lá e voltei porque não tinha como esperar tanto tempo com ele assim. O Mateus é o filho de uma amiga dela pela qual ela tinha aquele afeto genuíno de madrinha de coração, uma criança de 3 anos que ela conhecia desde que havia nascido e que tratava com aquele cuidado de quem tem um lugar especial na vida de uma criança pequena. Ela continuou: ele tem 3 anos e a febre está em 39,8 e ele está muito prostrado desde ontem e eu estou com medo. Tiago, eu não sei o que fazer e eu não sei quem chamar. A voz dela tinha aquela qualidade de medo genuíno que é inconfundível para quem passou anos aprendendo a reconhecê-la em pais irresponsáveis que chegam ao consultório com crianças doentes. Febre alta em criança pequena com prostração merece atenção rápida. Qualquer pediatra sabe disso. Qualquer pessoa que trabalha com crianças sabe disso. A prostração em particular é o sinal que diferencia uma febre que pode ser observada com cuidado em casa de uma febre que precisa de avaliação profissional mais urgente. E a única pediatra que havia disponível naquele momento, na casa daquele celular que estava no viva voz naquela cozinha naquela segunda-feira de manhã, era eu. Eu estava a 15 minutos do consultório. Tinha espaço na agenda antes do primeiro horário marcado. E tinha todos os equipamentos necessários para avaliar uma criança de 3 anos com aqueles sintomas. Houve um segundo de silêncio após a Renata terminar de falar. O Tiago olhou para mim. Aquele olhar de quem está segurando a respiração esperando pelo que vai acontecer a seguir, de quem entende que aquele momento é maior do que a situação clínica que está sendo descrita, de quem passou 2 semanas chegando a um entendimento diferente sobre a irmã e que agora está vendo o universo colocar na frente desse entendimento um momento de escolha que nenhum dos dois havia planejado. Eu olhei para ele. E depois peguei o celular da mesa com aquela calma de quem já sabe o que vai dizer antes de dizer. E disse as 5 palavras para Renata. Eu pensei que era temporária. Ditas com aquela voz calma que não era raiva nem punição, nem o tipo de satisfação performática de quem aproveita o momento de poder para demonstrar que tem poder. Era a voz de quem está dizendo a verdade de uma forma que contém dentro dela o peso de todo o contexto que a precedeu, de um jeito que a outra pessoa entende imediatamente o que está sendo dito e o que não está sendo dito ao mesmo tempo, sem precisar de explicação adicional. 5 palavras. Ditas com o mesmo peso com que ela havia dito as 2 frases no corredor, mas com um resultado completamente diferente, porque as 2 frases dela haviam sido ditas de uma posição de poder que ela acreditava ter, e as minhas 5 palavras foram ditas de uma posição de poder que eu realmente tinha naquele momento específico. Houve um silêncio na linha depois das 5 palavras.
Um silêncio que era diferente de todos os silêncios que eu havia ouvido da Renata em 2 anos e 3 meses de convivência. Era o silêncio de quem ouviu algo que não estava no roteiro que havia escrito para aquela ligação, de quem está processando que o chão sob o qual estava pisando não é o chão que ela havia mapeado, de quem entende que a posição de poder que havia calculado para si mesma dentro daquela família não era a posição de poder que existia de fato. Era o silêncio de quando a narrativa que você construiu sobre alguém encontra a pessoa real e as duas não coincidem de nenhuma forma que você possa usar. Depois, com uma voz mais baixa do que a que havia usado no começo da ligação, com aquela leveza específica que aparece quando alguém baixa a armadura, porque a armadura não está servindo para o que precisava servir, ela disse: Carolina, uma palavra, o meu nome. Dito não como chamada de atenção, mas como reconhecimento, como o primeiro uso genuíno do meu nome por ela em 2 anos e 3 meses de convivência, onde ela sempre havia encontrado formas de me referenciar, sem me nomear diretamente, sem me dar o peso que o nome próprio dá a uma pessoa quando você o usa de forma plena e com intenção de reconhecer quem está do outro lado. Eu disse: me fala o que está acontecendo com o Mateus. Do começo, com todos os detalhes. Sintomas, quando começou, a temperatura nas últimas horas, o comportamento dele antes da febre começar e depois que começou. Ela começou a falar com aquela precisão de quem entende que as informações importam e que está tentando ser útil da única forma que consegue ser útil naquele momento. E eu comecei a ouvir com a atenção de pediatra que se liga quando uma criança precisa, que é diferente de qualquer outra atenção que eu tenho disponível, que é aquela atenção que faz com que o resto do contexto fique em segundo plano, porque o que importa agora é a criança e o que a criança precisa para ficar bem. Enquanto ela falava, eu estava avaliando cada dado com aquela rapidez de raciocínio clínico que você desenvolve ao longo de anos de prática. Fiz perguntas específicas. Há quanto tempo a prostração havia começado? Se havia vomitado? Se havia urinado nas últimas horas? Porque em criança com febre alta, a hidratação é critério importante. Se a pele estava com alguma coloração diferente. Se a respiração estava rápida ou com dificuldade. Com base no que ela descreveu, não havia sinal de alarme imediato que indicasse urgência absoluta de pronto-socorro naquele momento, mas precisava ser avaliada presencialmente. Eu disse: traz o Mateus aqui para o consultório, agora. Você sabe o endereço? Houve um silêncio de 1 segundo. Depois ela disse: sei. Eu disse: vem. Ela disse: Carolina, eu disse: vem logo. A criança precisa ser examinada. O resto a gente resolve depois. E desliguei. Depois de desligar, o Tiago ficou me olhando por um tempo com aquela expressão de quando ele está chegando num entendimento que vai demorar para ser completamente processado, mas que já está se formando com clareza suficiente para ser sentido. Depois disse: você vai atender ela. Eu disse: vou atender o Mateus. São coisas diferentes e as duas são verdadeiras ao mesmo tempo. O Mateus precisa de um médico. Eu sou médica. A Renata vai estar lá porque é responsável pela criança naquele momento. Mas quem eu vou atender é o Mateus. Ele ficou quieto por 1 segundo. Depois disse: você é uma pessoa muito melhor do que eu às vezes percebo que você é. Eu disse: eu sou a pessoa que sempre fui. Você estava prestando atenção na versão da Renata. Ele disse: estou corrigindo isso. Eu disse: eu sei. E me levantei para ir ao consultório. Havia algo sobre aquele momento de pegar o celular e dizer as 5 palavras que eu precisava te contar com honestidade. Não foi fácil. Não foi o momento cinematográfico de satisfação pura que a gente imagina quando imagina esses momentos antes de viver. Foi complicado. Era a Renata com medo por uma criança que ela amava. Era eu com a clareza de que havia algo que precisava ser dito e com o custo real de dizê-lo. As duas coisas existiam ao mesmo tempo naquele momento, e eu havia escolhido dizer porque a alternativa, deixar passar mais uma vez, não estava disponível para mim de uma forma que eu pudesse honrar.
Mas deixar claro que foi uma escolha difícil é parte da história tão importante quanto contar que a escolha foi feita. Bloco 4. O que acontece quando você é quem sempre foi? A Renata chegou ao consultório 22 minutos depois da ligação. Eu sei o tempo porque olhei para o relógio quando ouvi o interfone e porque esse tipo de detalhe fica dentro de mim nos momentos que importam, aquela memória de horário que é involuntária e que acontece quando o que está acontecendo é suficientemente significativo para que o cérebro queira ancorar em alguma coisa concreta e mensurável. Ela chegou com o Mateus no colo, um menino de 3 anos, com aquela aparência específica de criança que não está bem, mas que ainda tem a reserva de energia necessária para estar acordado e para olhar ao redor, com aquela curiosidade de criança que observa ambientes novos mesmo quando não está se sentindo boa, aquela curiosidade que é o sinal mais confortante que você pode ver numa criança pequena com febre, porque significa que ela ainda está presente e alerta. Ele estava quente ao toque, com as bochechas avermelhadas daquele vermelho específico da febre alta em pele clara, e com os olhos um pouco brilhantes de um jeito que os pediatras aprendem a reconhecer como sinal de temperatura significativa, mas não de alarme imediato. A Renata estava com aquela expressão de quem passou a noite anterior acordada ao lado de uma criança doente e que tem nos olhos o cansaço específico de quem estava com medo e que o medo não havia passado completamente mesmo com a criança nos braços e o consultório à vista. Ela me olhou quando entrou na sala de atendimento e havia algo diferente naquele olhar que era diferente de todos os olhares que ela me havia dado em 2 anos e 3 meses de convivência. Havia algo que era mais próximo de como uma pessoa olha para outra pessoa quando realmente está vendo quem está à frente, sem o filtro da narrativa que havia construído antes de olhar, sem a avaliação de posição estratégica que eu havia aprendido a reconhecer nos olhares dela, ao longo do tempo. Era o olhar de quem precisa e que sabe que precisa e que chegou num lugar onde não tem armadura disponível porque a armadura não serve para nada quando a criança que você ama precisa de um médico. Eu disse, pode sentar aqui com ele. E comecei o atendimento como começo todos os atendimentos, com aquela sequência de gestos que é ao mesmo tempo protocolo e instinto, que é ao mesmo tempo técnica e afeto. Com o Mateus primeiro, aquela conversa de pediatra com criança pequena que é diferente de qualquer outra conversa, porque você precisa ganhar a confiança de alguém que não tem categoria cognitiva ainda para entender o que você está fazendo, mas que tem a capacidade emocional plena para sentir se você está do lado dele ou não. Perguntei o nome dos brinquedos favoritos dele. Ele disse um nome que eu não entendi completamente, mas que aceitei com aquela seriedade com que se aceitam os nomes dos brinquedos favoritos de crianças de 3 anos. E ele deixou que o examinasse. O exame clínico do Mateus levou 15 minutos. 15 minutos onde eu era completamente pediatra e nada mais, onde cada gesto que eu fazia era o gesto de quem sabe o que está fazendo e por que está fazendo, onde a conversa que eu tinha com ele era a conversa que eu tenho com toda criança pequena que precisa de um médico, que é a conversa de quem respeita a criança como pessoa e não apenas como paciente a ser processado. Examinei os ouvidos primeiro, porque febre alta com prostração em criança pequena tem uma lista de diagnósticos possíveis e a otite está no topo dessa lista. Os 2 ouvidos estavam com sinais de inflamação e de infecção bacteriana, vermelhidão e abaulamento da membrana timpânica, que é o que vemos quando a otite bilateral, que pode ser a causa de uma febre alta, como a que o Mateus estava tendo. Era uma infecção que precisava de antibiótico específico e de acompanhamento nos dias seguintes, mas que não era urgência de pronto-socorro e que com o tratamento correto responderia bem em 48 a 72 horas. Quando terminei o exame, sentei à mesa e comecei a escrever a prescrição com aquela atenção que as prescrições pediátricas exigem porque as doses são calculadas por peso e porque o erro de dosagem em criança pequena tem consequências diferentes do que em adulto.
Expliquei para Renata o diagnóstico com o nível de detalhe que os pais e responsáveis precisam para entender o que está acontecendo, o que era otite bilateral, por que causava febre alta, o que o antibiótico ia fazer e por quanto tempo, quais os sinais de piora que exigiriam. Pronto-socorro independentemente da prescrição que eu estava dando, o que ela podia fazer para ajudar o menino a se sentir melhor nas primeiras horas, enquanto o antibiótico ainda não havia começado a fazer efeito. Ela ouvia com aquela atenção total de quem está registrando cada palavra porque cada palavra importa. Quando eu terminei de explicar e entreguei a prescrição, ela ficou com o papel na mão por um segundo sem dizer nada, olhando para ele de um jeito que não era de leitura, mas de processamento de outro tipo. Depois disse, obrigada. 2 palavras. Ditas com aquela qualidade específica de quando as palavras contêm mais do que as palavras dizem, quando o tom e o contexto carregam um peso que o significado literal não consegue carregar sozinho. Não era o obrigada protocolar de fim de consulta. Era o obrigada de quem está reconhecendo alguma coisa que vai além da consulta clínica, que vai além da prescrição e do diagnóstico e do Mateus sendo atendido. Era o obrigada de quem entende, de alguma forma que ainda estava sendo processada, que a pessoa que havia atendido não precisava ter atendido e que havia atendido de qualquer forma. Eu disse, o Mateus é uma criança simpática. Ela disse, ele é. Ficamos em silêncio por um segundo que foi um silêncio diferente de todos os silêncios que eu havia tido com a Renata. Depois, com a voz que havia descido mais um nível de volume e de energia, ela disse, Carolina, eu disse uma coisa errada no corredor. Eu disse, eu sei. Ela disse, eu disse porque estava com medo. Não de você especificamente, de perder espaço, de não ser necessária para ele depois que você entrou, de virar periférica na vida do meu próprio irmão. Eu sei que parece bobo dito assim com palavras simples. Eu disse, não parece bobo. Parece humano. E humano é diferente de certo. Ela ficou quieta por um momento com aquele silêncio de quem está avaliando o que foi dito e encontrando algo verdadeiro dentro dele, que não havia esperado encontrar ali. Depois disse, você não precisava me atender. Eu disse, não precisava atender você. Precisava atender ele. São coisas diferentes, as duas são verdadeiras e as duas estão acontecendo ao mesmo tempo. Ela olhou para o Mateus que estava no colo dela com a cabeça encostada no ombro dela, com aquela confiança de criança pequena que quando sente que está segura, escolhe encostar a cabeça. E disse, de um jeito quieto e honesto que eu nunca havia ouvido dela antes, eu entendo que o meu irmão não vai me escolher em vez de você. Ele vai nos escolher a nós duas. Mas a questão nunca foi o Tiago. A questão era eu. E o que eu fazia com o medo de perder. Eu disse, eu sei disso. E o que você faz com esse medo a partir de agora é o que vai importar. Ela assentiu com aquela lentidão de quem está processando algo que vai levar tempo, mas que começou a ser processado de verdade. E se levantou. E saiu com o Mateus no colo. Depois que ela foi embora, fiquei na sala de atendimento por um momento antes de chamar o próximo horário. Era a sala de sempre, com os mesmos pôsteres de desenvolvimento infantil na parede, com o mesmo brinquedo no canto para as crianças esperarem, com o mesmo cheiro de consultório que eu havia aprendido a amar, porque era o cheiro do lugar onde eu fazia o que havia escolhido fazer. E havia algo diferente no ar daquela sala naquele momento que não era sobre a Renata e não era sobre as 5 palavras. Era sobre eu. Sobre quem eu havia sido o tempo todo, consistentemente, mesmo quando a narrativa ao redor de mim era uma versão diferente de quem eu era. Temporária era a narrativa que ela havia construído. Não era que eu era. O que a Renata havia dito antes de sair, aquele eu entendo que o meu irmão não vai me escolher em vez de você dito com a voz mais baixa e mais honesta que eu já havia ouvido dela, ficou dentro de mim de um jeito que eu não havia previsto. Porque era uma coisa muito difícil de dizer. Exigia uma honestidade sobre si mesma que não é fácil de produzir em nenhum contexto.
Bloco 5 que fica depois que a verdade chega. O que aconteceu com a Renata nos meses seguintes não foi a transformação súbita e cinematográfica que a gente imagina quando imagina que alguém finalmente enxerga o que estava fazendo de errado e muda completamente de um dia para o outro, aquela virada de página limpa e definitiva que existe nos filmes e raramente existe na vida. As pessoas que trabalham na minha área sabem que mudança real é sempre mais lenta, mais silenciosa e mais irregular do que a mudança da narrativa, que acontece em zigue-zague e não em linha reta, que produz recaídas e correções e recaídas de novo antes de se firmar de uma forma que tem durabilidade. Mas houve movimento. Houve o começo de algo diferente do que havia antes, construído não sobre uma revelação dramática e um discurso de reconciliação, mas sobre o momento do consultório e sobre o que aquele momento havia colocado no espaço entre nós de uma forma que nenhum dos dois lados podia ignorar ou desfazer. A primeira mudança que eu percebi, e a que importou mais, foi no Tiago. O Tiago havia chegado naquele entendimento de que ficava no meio, achando que o meio protegia todo mundo e que havia ficado errado sobre o que o meio protegia e havia saído do meio de uma forma que não era dramaticamente declarada, mas que era completamente legível para quem estava prestando atenção. Passou a nomear as coisas quando precisavam ser nomeadas dentro da família, sem exagero e sem conflito desnecessário, mas com aquela clareza que o meio havia evitado por tempo demais. Passou a dizer claramente quando não podia atender a ligação da irmã, porque estava num horário nosso, com aquela naturalidade de quem não está pedindo permissão para o que é dele, mas que está colocando uma fronteira, onde a fronteira precisava estar há muito tempo. Passou a defender o espaço que era nosso de um jeito que não era agressivo em relação a Renata, mas que era claro sobre o que era negociável e o que não era. E esse foi o movimento mais importante de todos, não porque eu havia pedido, não porque havia sido resultado de uma exigência da minha parte, mas porque ele havia chegado lá por conta própria, com aquela firmeza que só as escolhas que a pessoa faz por si mesma têm. A segunda mudança foi na Renata, e foi mais lenta e mais irregular do que a mudança no Tiago, como é esperado quando o que está sendo mudado é um padrão que tem anos de construção e que foi construído a partir de um medo genuíno e não de má intenção pura e calculada. Ela não virou outra pessoa depois daquela segunda-feira de manhã no consultório, mas houve momentos ao longo dos meses seguintes que foram diferentes dos momentos que haviam precedido aquele dia. Momentos onde ela me incluiu numa conversa de uma forma que era diferente da forma anterior, menos lateral e mais direta, menos gerenciada e mais natural. Momentos onde ela fez perguntas sobre o meu trabalho com aquela inflexão de quem está genuinamente curiosa e não de quem está coletando dado estratégico. Momentos onde ela me olhou de um jeito que eu reconhecia como o jeito que ela havia me olhado no consultório naquela segunda-feira, que era o jeito de quem vê quem está à frente, sem o filtro da narrativa que havia construído antes de olhar. Havia também o Mateus, que ficou bem em 48 horas como eu havia previsto, e que a partir daquela segunda-feira se tornou um personagem constante nas conversas que a Renata passou a ter comigo de forma mais natural e menos gerenciada, mais próxima de como uma cunhada fala com uma cunhada quando não há agenda de posição por baixo da conversa. Ela passou a me contar sobre ele com aquele afeto de madrinha que ela tinha por ele de verdade e que agora chegava até mim sem o filtro que havia estado antes. E eu perguntava com interesse genuíno, porque é o que eu sou, alguém que tem interesse genuíno em crianças, em suas histórias, no que as faz rir e no que as assusta e no que as cura. A Dona Rosa, minha sogra, foi a terceira mudança que eu percebi ao longo dos meses seguintes. A Dona Rosa havia percebido algo diferente nos encontros de família,
não porque alguém havia contado o que havia acontecido em detalhes, mas porque mudanças reais produzem uma qualidade diferente no ar ao redor das pessoas que mudaram, e a Dona Rosa era uma mulher que havia passado décadas lendo o ar ao redor dos filhos com aquela precisão de mãe que desenvolvemos quando nos importamos suficientemente e quando temos atenção suficiente para perceber o que as palavras não dizem. Ela passou a me incluir de uma forma diferente nos encontros de família, a me pedir opinião sobre coisas, com aquela naturalidade de quem está genuinamente interessada no que a outra pessoa pensa. E uma vez, numa tarde de domingo de almoço em família que era um desses domingos de sol forte, e de baralho na varanda, e de panela no fogo, ela me disse num momento em que só as duas estávamos na cozinha: "Você é do tipo que fica, filha." Dito com aquela brevidade de mulher que pesa cada palavra antes de falar, e que quando fala, fala com precisão. E eu sabia o que ela estava dizendo que não estava dito nas palavras. Houve também uma conversa que eu e a Renata tivemos 3 meses depois da segunda-feira do consultório, num café num sábado à tarde, que ela havia pedido e que eu havia aceitado com aquela abertura de quem não está esperando mais do que o que vai chegar, mas que está genuinamente presente para o que vai chegar. Ela disse, depois de um tempo de conversa que havia sido sobre o Mateus e sobre outras coisas, que havia algo que ela precisava dizer diretamente e que havia estado adiando, porque adiar era mais fácil do que dizer. Disse: "Eu passei 2 anos tentando te fazer sentir que não pertencias porque eu precisava acreditar que eu tinha razão sobre você. E eu não tinha. Você pertence de uma forma que eu precisei de 2 anos e de uma segunda-feira de madrugada com criança doente para entender." Depois disse: "Eu soube que eu havia errado quando você pegou o celular e disse aquelas 5 palavras." Eu disse: "E o que você sentiu?" Ela disse: "Vergonha, mas não da forma que eu esperava sentir. Não de ter sido pega. Vergonha de ter perdido 2 anos tentando fazer você embora quando eu podia ter aproveitado 2 anos tendo uma cunhada." Eu disse: "A gente ainda tem tempo." Ela disse: "Tem", e foi embora. E eu fiquei na calçada por um segundo antes de ir também, com aquele sentimento específico de quando alguma coisa que estava pendente finalmente termina, não com um grito ou com uma resolução dramática, mas com aquela quietude de quando 2 pessoas finalmente estão no mesmo lugar ao mesmo tempo, falando a mesma língua. O que aprendi com tudo isso, e o que eu quero que você leve daqui se estiver passando por algo parecido, é que a resposta mais eficiente para quem diz que você é temporária, não é provar que não é através do confronto ou da acusação ou da cena dramática. É através da consistência de quem sabe quem é e que se comporta de acordo com isso independentemente da narrativa que alguém está construindo ao redor. As 5 palavras que eu disse naquela ligação não foram vingança. Foram a consequência natural de 2 anos de ser completamente quem eu era numa família que ainda estava aprendendo a me ver. E quando a hora chegou, a família me viu, incluindo a Renata. Não foi perfeito. Não é perfeito hoje, mas é honesto. E honesto é mais do que eu havia esperado ter. E mais do que ela havia planejado me dar. Deixa o like, se inscreve no canal e me conta nos comentários o que você teria dito naquelas 5 palavras. Nos vemos no próximo relato. Houve um momento que ficou dentro de mim de um jeito específico que ainda está lá. Algumas semanas depois da segunda-feira do consultório, eu encontrei a Renata por acidente num café próximo ao hospital. Ela estava sozinha, com o computador na mesa e um copo de café pela metade. Me viu. Ficou quieta por um segundo. E depois disse: "Posso te pedir uma coisa?" Eu disse: "Pode." Ela disse: "Me ensina como você faz isso." Eu disse: "O quê?" Ela disse: "Ficar. Do jeito que você fica. Sem deixar de ser você quando alguém está tentando te fazer ser outra coisa." Eu fiquei em silêncio por um momento. Depois disse: "Você para de acreditar que a presença de outra pessoa diminui a sua. E você começa a entender que amor não é recurso finito que acaba quando é dividido." Ela ficou olhando para mim por um tempo.
Depois disse, simples assim. Eu disse, simples assim. Mas simples não quer dizer fácil. Ela disse, não, não quer mesmo.